O transtorno do pânico é um dos transtornos mentais mais conhecidos, é um dos transtornos mentais mais comuns, e nesse vídeo eu vou explicar o que é o ataque de pânico, o que é o transtorno do pânico, por que ele acontece, como que a doença evolui ao longo da vida e como que é o tratamento. O ataque de pânico é o principal sintoma do transtorno de pânico. O ataque de pânico e transtorno de pânico ou síndrome do pânico são duas coisas diferentes. O ataque do pânico sempre tem início súbito, é uma coisa que acontece de repente e atinge a força máxima, a intensidade máxima em menos de 10 minutos. Então, é diferente de uma ansiedade que vai crescendo, que vai aumentando ao longo do dia. O ataque de pânico é algo que a pessoa está bem e de repente sente um monte de coisas. E o ataque de pânico pode acontecer em várias doenças diferentes. Uma delas é a síndrome do pânico, mas o ataque de pânico também pode acontecer por muitos outros motivos. E existem 13 sintomas do ataque de pânico, e tem que ter pelo menos 4 desses sintomas para falar que a pessoa teve um ataque de pânico. Então, os sintomas podem variar muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem poucos sintomas, tem gente que tem muitos sintomas. Os sintomas de uma pessoa para outra podem ser bem diferentes. E quais que são esses sintomas? Em primeiro lugar, palpitação, sensação de que o coração está acelerado. A pessoa sua frio, algumas pessoas chegam até a molhar a roupa, treme, o tremor é algo bem marcante, se a pessoa estica o braço ela percebe que está tremendo, pode ter a sensação de falta de ar, ou de que está sufocando. Dor no peito pode acontecer, ânsia de vômito, náuseas ou mesmo vômito, sensação de tontura. A desrealização e despersonalização são a sensação de que a pessoa está fora do próprio corpo ou de que ela não é ela mesma, ou então a sensação de que o mundo ao seu redor não é real. Pode acontecer o medo de estar enlouquecendo, ou o mais comum, a sensação de que a pessoa vai morrer. Sensação de que vai morrer, de que está tendo infarto, de que está acontecendo alguma coisa muito grave, muito séria. Formigamentos são muito comuns no rosto, nas mãos. E pode acontecer uma sensação de frio ou de calor no corpo. Tem gente que sente um frio, um calor subindo pela espinha e descendo. Todos esses sintomas, eles não dão a impressão, para quem está sentindo um ataque de pânico, não tem a impressão de que são sintomas psicológicos. Quem está sofrendo um ataque de pânico tem a sensação de que tem alguma coisa errada no corpo. Então é muito comum no ataque de pânico as pessoas buscarem atendimento num pronto-socorro, achando que estão com infarto, que estão com AVC, que tem alguma coisa muito grave acontecendo. Muitas vezes, quando recebe o atendimento, os sintomas todos já passaram, os exames vêm normais e a pessoa é dispensada para casa, um pouco frustrada por não achar a resposta do que está acontecendo com ela. No transtorno de pânico, o principal sintoma são os ataques de pânico, que acontecem vários e eles são inesperados. Não tem algo que desencadeia o ataque de pânico na síndrome do pânico. Algumas pessoas até mesmo acordam de madrugada tendo ataque de pânico, é uma coisa que vem realmente do nada. A pessoa pode estar tomando banho, pode estar cozinhando, pode estar trabalhando, dirigindo, não está fazendo nada de especial e vem o ataque de pânico mesmo assim. Os ataques de pânico podem ser desencadeados por algumas coisas. Quando a pessoa só tem ataque de pânico que é desencadeado por algo, por exemplo, a pessoa tem medo de lugar fechado. Sempre que ela fica em algum lugar fechado, ela tem um ataque de pânico. Quando não está em lugar fechado, não tem. Então você não fala em síndrome do pânico, você fala que a pessoa tem um ataque de pânico quando fica em lugar fechado. E para complicar um pouquinho mais, nada impede que a pessoa tenha síndrome do pânico e tenha os ataques inesperados e também tenha alguns ataques desencadeados por alguma coisa. Acontece uma preocupação muito grande em ter os outros ataques, né? A pessoa fica com medo de quando que vai ter outro ataque, né? Que ela não tem controle sobre aquilo. E pode ou não acontecer uma coisa que chama agorafobia, que eu vou explicar daqui a pouquinho.
Os ataques de pânico, que nem eu falei, eles não podem ser exclusivamente consequências de alguma outra condição médica ou psiquiátrica, e eles não são consequências de uso de alguma substância também. Por exemplo, cocaína, crack pode desencadear ataque de pânico, êxtase pode desencadear, excesso de café, excesso de energético. Mesmo a maconha, que é uma droga que tende a acalmar, pode desencadear ataque de pânico também. Se o ataque de pânico acontece exclusivamente nessas situações, você não dá o diagnóstico de síndrome do pânico. Bom, e o que é agorafobia? Agorafobia é medo de qualquer lugar ou de qualquer situação em que pode ser difícil procurar ajuda. Então, quem tem agorafobia passa a ficar com muito medo de ficar sozinho, não só de sair de casa sozinho, mas também de ficar dentro de casa sozinho. E é uma coisa curiosa que, às vezes, a pessoa se sente segura só de ter uma criança por perto, às vezes um bicho de estimação por perto já é o suficiente para a pessoa se sentir segura. Mas se ela estiver sozinha, ela se sente muito mal. E ela pode ter muita dificuldade de ir em lugares públicos, lugares com muita gente, de viajar, de várias situações em que pode ser difícil buscar ajuda caso aconteça um ataque de pânico. A agorafobia também pode acontecer sem ataque de pânico nenhum. Tem pessoas que têm medo de sair de casa, que só ficam dentro de casa, não ficam desacompanhadas de jeito nenhum, não conseguem nem sair para a rua e nunca tiveram ataque de pânico. O ataque de pânico acontece entre 1,5% e 3,5% da população, é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens, e normalmente os sintomas começam no final da adolescência e até os 20 e poucos anos de idade. Pode acontecer em criança, pode acontecer em gente mais velha, mas o mais comum é iniciar nessa idade. E o curso da doença é muito variável. Algumas pessoas têm alguns períodos de meses em que sentem ataques de pânico e depois nunca mais têm. Outras pessoas têm períodos em que sentem ataques de pânico, geralmente períodos de mais estresse, de mais nervosismo. E algumas pessoas têm ataques de pânico constantes ao longo da vida. Tem gente que tem um ataque de pânico por mês, um ataque de pânico a cada vários meses. Tem gente que tem alguns ataques por semana. Tem gente que tem vários ataques de pânico no mesmo dia. Então, o curso da doença e a intensidade realmente é muito variável de pessoa para pessoa. Existe uma região do nosso cérebro que chama amígdala. Não tem nada a ver com a amígdala da garganta. É uma região dentro do nosso cérebro que chama amígdala e ela é responsável pela sensação de medo e de ansiedade. Quando a gente se confronta com um perigo muito grande, é normal sentir medo e é normal ter um ataque de pânico. Vários dos sintomas do ataque de pânico são o nosso corpo se preparando para lutar ou para fugir. Tanto para lutar como para fugir, a gente precisa do sangue circulando rápido no corpo para dar energia para os músculos. Então acontece a sensação de palpitação. A gente também precisa de muito oxigênio, então precisa de respirar rápido, daí que vem a sensação de falta de ar, de sufocamento. E por aí vai. Vários sintomas do ataque de pânico são sintomas, reações normais do nosso corpo a um perigo que não existe. O problema, na verdade, é que a amígdala está disparando a sensação de medo quando não tem motivo nenhum para isso. É como se fosse um alarme falso. É importante reforçar que por mais que a pessoa tenha a sensação de que vai acontecer alguma coisa errada no corpo, não vai acontecer nada. O maior perigo que pode acontecer num ataque de pânico é bater o carro se a pessoa estiver dirigindo. Fora disso, não vai acontecer infarto, não vai acontecer um derrame, não vai acontecer nada. Como que é o tratamento? Explicar para a pessoa sobre a síndrome do pânico é muito importante, já que como as pessoas que têm ataque de pânico têm a sensação de que existe uma coisa física, é muito comum buscar ajuda com cardiologista ou com médico de outras áreas. E muitas vezes levam meses e meses para pensar no diagnóstico. E a pessoa fica muito perturbada, achando que tem alguma coisa errada com ela e ninguém está descobrindo o que é. E realmente é importante avaliar se não tem nenhum problema cardíaco, que várias condições cardíacas podem dar sintomas muito parecidos.
angina, o próprio infarto dá sintomas muito parecidos com o da síndrome do pânico. Só que se a pessoa está tendo um infarto várias vezes ao dia ou várias vezes na semana, você tem que pensar que não é infarto. Bom, a terapia pode ser usada, inclusive isoladamente. É possível tratar a síndrome do pânico sem medicação, exclusivamente com terapia, mas isso exige uma dedicação, uma força de vontade muito grande, já que a pessoa vai ter que aprender a deixar os ataques de pânico passarem sem se desesperar. E as medicações podem ser usadas também no tratamento da síndrome do pânico. Os medicamentos mais importantes são antidepressivos, como fluoxetina, citalopram, escitalopram, sertralina, venlafaxina e por aí vai. Também pode-se usar calmante, como clonazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam, no início do tratamento e em algumas situações mais pontuais. Mas não uso constante e prolongado de benzodiazepínico. Uso prolongado de calmante é ruim, pode viciar a pessoa e eles tendem a perder o efeito com o tempo. Então, o tratamento medicamentoso mais importante é com antidepressivo.